Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos retornando à nossa atividade das sextas-feiras, abraçando a todos vocês, dando as boas-vindas, abraçando aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que nesse momento se encontram online conosco, da sala falando do Espiritismo, os nossos amigos da FIAC que estão acessando pelo blog da nossa casa, através dos Facebooks, de todos os recursos. Nós desejamos a todos muita paz, muita alegria e que nessa noite o nosso Mestre Senhor Jesus possa nos auxiliar através da espiritualidade bendita que opera em nome do Evangelho, da divulgação da própria doutrina espírita. Enfim, que possamos nessa noite, como de costume, angariarmos os elementos que possam, sendo trabalhados na nossa intimidade, nos fortalecer e garantir para nós, vamos dizer assim, uma sustentação razoável para que a gente possa, com o esclarecimento e, acima de tudo, no desenvolvimento da nossa fé, continuarmos nesse desiderato do aprendizado da vida e, acima de tudo, nos preparando cada vez mais para servirmos sempre, porque é o que Jesus nos ensina, que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor e que se coloca na condição de servo. Então, portanto, que tenhamos uma boa noite de estudo e convidamos vocês para nos ajudar, participando, endereçando perguntas, comentários, inclusive os nossos amigos que estão online, que possa também intercambiar conosco. Nosso trabalho, como vocês todos temos acompanhado, né, é o estudo do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, os aspectos filosóficos da doutrina. Segunda parte, os aspectos científicos, que vai tratar do mundo espiritual, da reencarnação, da influência dos espíritos em nossas vidas, enfim. Na terceira parte, os aspectos religiosos, ou um estudo, um desenvolvimento de aspectos morais a partir dos 10 mandamentos de Moisés. E na quarta e última parte, das penas e gozos futuros, que é a consequência do se operar dentro da própria dinâmica da vida. Então nós vamos ter as consequências, causas, e a última parte vai se tratar das consequências. É um belo trabalho, um belo tratado, que inclusive depois Allan Kardec desenvolveu o Livro dos Espíritos nessas 4 partes, em 4 outras obras que vão explicar o Livro dos Espíritos, não é? Ou desenvolver o Livro dos Espíritos, que é na segunda parte do Livro dos Espíritos, os aspectos científicos. Kardec escreveu o Livro dos Médiuns. A terceira parte, dos aspectos religiosos, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte e última, ele escreveu o livro Céu e Inferno. E ele concluiu a obra desenvolvendo a primeira parte do Livro dos Espíritos com o último livro que ele editou, que foi o livro A Gênese. Ok? Então aí temos muito material para estudar. Então vamos lá, sem delongas. Nós estamos então na segunda parte, capítulo 6, tratando do tópico que é os espíritos errantes. O capítulo é intitulado Vida Espiritual, capítulo 6. E hoje o nosso objetivo é trabalhar a questão 233, porque nas 2 últimas semanas nós trabalhamos bastante a questão 231 e 232, não é isso, Dora? Bom, então estamos aí os registros. Então eu vou ler a questão 232 e a 233.
para que a gente faça a conexão com a semana passada e já adentremos nos objetivos dessa noite. Ficou claro? A gente sempre faz essa introdução. Nós fomos até questionados essa semana por um companheiro de uma região aqui do Brasil, que ele acha interessante porque que toda semana a gente faz essa introdução. E que em algumas semanas essa introdução até se torna um pouco mais, vamos dizer assim, extensa. E aí nós tentamos responder dizendo que toda semana é um estudo que se inicia. Embora estejamos dando prosseguimento ao que foi trabalhado na última semana, mas sempre nós vamos ter um coração novo que está chegando a primeira vez, estando na carne ou fora da carne. E em determinados momentos a introdução do estudo é a base que vai nortear o trabalho. Então não é que muitas vezes a gente deixa de ter uma objetividade de entrar direto nas perguntas. Porque a nossa atividade é uma atividade não só de estudo, é uma atividade de atendimento espiritual. Diga-se de passagem, é o que nós priorizamos, o atendimento espiritual. Porque esta é a proposta da doutrina espírita, consolo. Trabalharmos fraternalmente. Este é o diferencial da didática utilizada pelos espíritos, diferente dos homens. Se a gente tivesse uma sala de aula aqui, costuma o professor nem boa noite direito dar, já vai estar dando matéria no quadro. Não é assim? E falta exatamente esse envolvimento. Por isso o nosso trabalho não visa atender à intelectualidade. Embora busquemos trabalhar a informação doutrinária. Mas o que é mais importante é todos nos sentirmos em paz. Ficou claro? Mas entra para a pergunta, né? Melhor, né? Tá bom, vamos lá. Pergunta 232. Kardec formula assim aos espíritos. No estado errante, na erraticidade, no mundo espiritual, os espíritos podem ir a todos os mundos? Os espíritos podem visitar outros mundos? Essa é a pergunta. Resposta. Conforme. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu. Ou a outro mundo, né, do mesmo grau, que está na mesma condição, na mesma posição espiritual, vamos dizer assim, evolutiva. A menos que, durante a vida, se tenha elevado. Quer dizer, os espíritos que estão numa faixa superior, eles possuem uma maior liberdade de ação no mundo espiritual. Mas a grande maioria, não. Fica vinculado ao mundo do qual faz parte. Deu aí? Continuando. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se. Pois, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Quer dizer, não pode se desvincular. Ele tem que voltar. Voltar como? Pelas vias da reencarnação, vias naturais da reencarnação. Por quê? Necessitamos do aperfeiçoamento nesta escola que nós nos matriculamos. Ficou claro? Então, muitas vezes nós falamos sobre o espírito ser cidadão do universo. Devemos pensar assim, porque a eternidade nos aguarda. Mas, por enquanto, o nosso compromisso está bem caracterizado, bem fixado, bem determinado no orbe terreno. Tanto que nós ainda
em nível evolutivo, nem temos tantas informações ainda dos outros mundos. Ficou claro? Por que não temos? Porque nós somos imaturos, a tal ponto da espiritualidade não permitir, inclusive, que a ciência avance mais do que ela já avançou. Ficou claro? Deu aí? Então, continuando. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário jamais se aperfeiçoaria. Continuando. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Uai. Aqui em Minas ele fala assim, uai, sou. O negócio está começando a melhorar. Então tem chance de fazer umas visitas por aí? Tem sim. A bem dizer, consegue apenas para entrevê-los, né? Percebê-los, começar a ter uma notícia. E é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se. Tá? Observe bem que interessante. Para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, ou seja, é como se a gente estivesse vivendo numa cidade interiorana aqui, sem muita informação. Se bem que no mundo atual é complicado, né? Porque nos lugares mais distantes você tem globalizado, você tem informação para todo lado. Mas antigamente, aquele indivíduo que vivia lá no interiorzão bravo, aí era doido para conhecer a capital. Um dia ainda vou lá. O mineiro, ainda vou conhecer o marzão. O Chico Xavier foi conhecer o mar, lembrei aqui agora. O Chico Xavier foi conhecer o mar. Foi quando? Eu posso estar errando assim, 1 ou 2 ou 3 anos. Mas para mim foi em 52, porque ele conheceu o Arnaldo em 46. Eu acho que foi 52, 50, por ali. Ele, Enio Santos e Arnaldo foram para o Rio de Janeiro. Passaram por a Serra de Petrópolis, foram lá em Angra dos Reis e ali foi. Né? Nossa, a alegria do Chico quando viu o mar. Igual a minha. Né? Hoje os meninos já conhecem o mar na televisão. Né? Vão cedo, tudo é mais fácil. Eu falo para meus meninos, vocês têm uma vida boa demais, gente. Né? Antigamente as coisas eram muito mais difíceis. Né? Então vocês veem como é que os meninos de hoje são muito mais evoluídos que a gente. Mas naquela época, ir conhecer o marzão lá de Guarapari, né, lá para o Rio de Janeiro afora, chegava lá, nossa senhora, alegria. Só que as férias acabavam rapidinho, né? Porque não tinha muito dinheiro para ficar e tal. Mas voltava assim, cheio de ilusão, etc., para o mundo do qual fazíamos parte. Qual que é essa ideia? Que aquela experiência ela vai sendo guardada na intimidade do indivíduo para que ele possa se sentir estimulado para buscar o progresso. Por isso que os espíritos permitem que no mundo espiritual, aqueles que estão desencarnados entreveem, ou seja, tenham informações, ou possam até se deslocar, viajarem, não é? Para outros mundos mais evoluídos. Mas também não pode ser muito mais evoluído, não. Porque senão não vai entender nada. Os recursos, o material, lá desses mundos, são muito subjetivos para o nosso mundo materializado. Deu aí, Dora? Interessante, né? Então, eu gosto muito de usar que esse intercâmbio entre os mundos, ele é tão sutil, mas ele é tão importante, que vai realmente inspirando o homem a desenvolver-se em vários aspectos. Social, econômico, não é? No seu sentido da ciência. Aí a gente tenta, para vocês verem, eu tenho para mim que esses diretores que fazem esses filmes aí de ficção científica, são privilegiados, eles são levados para esses mundos superiores, porque não é?
eles trazem coisas nesses filmes de ficção científica que são fantásticas, que muitas vezes a gente fala, mas isso é coisa de maluco, não é isso? Olha para vocês verem, na minha época, filmes de ficção científica, muitas coisas estão acontecendo aqui hoje. Né? Na minha época, ficção científica era Jornada nas Estrelas. Né? Você lembra do Capitão Kirk? Né? Pois é! Olha, bem lembrada. Olha para vocês verem. Eu tinha esquecido disso. Né? Quando o Capitão Kirk era deportado, ele ia lá para os planetas lá, né, que entrava na câmara de transporte, teletransporte, aí, tá vendo? Estou lembrando. Teletransporte, aí desmaterializava e materializava lá. Vocês têm dúvida que isso vai acontecer em breve? Não tem. Porque se ele tinha celular hoje está na mão de todo mundo, por que é teletransportar? Nada. Captaram? Então, a gente vai observando como é que as coisas vão acontecendo gradativamente, estimulando aqueles que estão em zonas da retaguarda a realmente procurarem uma vida mais qualificada. Nós estamos aqui num contexto de tecnologia, de eletrônica, de questões materiais. Agora vamos pensar nas visitas que o Espírito faz para mundos superiores, que ele vai se deparar com os aspectos morais, espirituais. E tudo isso visa incentivar também a ele retornar para aquele ambiente cheio de trogloditas, que somos nós, egoístas, brutamontes, orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, para a gente chegar e falar assim, meu Deus, mas que lugar que eu estou vivendo. Aí, mas não pode ir embora. Não tem a Enterprise, né? Não tem Vulcano, Spock, família, etc. Não é? Para falar prosperidade, saúde, lembra disso? É, pessoal, a senhora assistia também, não assistia? Dr. McCoy, Tenente Uhura, e etc. Vai. Vocês estão achando que a gente assistia. Porque a gente tinha uma esperança que, de repente, a Enterprise encontrasse um mundo como aquele que nós estamos vislumbrando, que Jesus nos revela através do Evangelho. O mundo da paz, o mundo da fraternidade, da concórdia, não é? E diga-se de passagem, por isso que tinha as reuniões lá na confederação, lá do espaço. Ai, gente, eu estou achando que esses espíritos que fizeram Star Trek estão tudo por aí, inspirando a gente nessa reunião aqui. Vamos lá. Não tenha dúvida. E é exatamente o que reflete essa questão do intercâmbio. E é o que a gente, por exemplo, tem que trabalhar aqui agora. Foi bom você ter falado, quer ver? Ó? Só para terminar a leitura eu vou voltar. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se. Para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. São os mundos superiores. Não é? E a pergunta 233? Eu não podia deixar de ler ela, porque esse é o objetivo hoje, porque senão ia vir um cartão vermelho lá do Ministério da Comunicação. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Os espíritos purificados vão aos mundos inferiores? Resposta. Frequentemente. Frequentemente. A fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Olha que beleza. Isso aqui representa para nós misericórdia de Deus. Por quê? O superior, ou aqueles que estão em patamares elevados, a função deles, principal, é de auxiliar os que estão na retaguarda. Porque senão, não serão felizes. Deu aí? Porque a felicidade do justo
é viver a justiça, é aplicar a justiça em si mesmo, para que as suas atitudes repercutem no equilíbrio, na justiça, na equidade dos que estão em volta. Mas aí você imagina o seguinte, você num mundo de espíritos superiores, você numa ambiência em que todos estão mais ou menos no mesmo patamar. Eles por si só se cobrarão, né, assumirem responsabilidade de missões de atender aqueles que estão precisando da mão estendida. Porque se eles ficarem só batendo papo lá, não vai ter muita objetividade. Deu aí? Estou usando assim, uma imagem assim, muito dentro do nosso contexto, assim, bem humano, porque é difícil até falar dos mundos superiores, porque a gente não tem tanta referência. Faz uma prece e bebe uma água. Você vai ver como é que melhora. Alguém quer falar? Então, pegando o gancho que você colocou agora, não é? Que nos próprios filmes eles visitavam os mundos superiores e também iam em mundos inferiores, porque o papel deles era de, vamos dizer assim, de auxiliar na organização dos mundos. É a função dos espíritos superiores, organizar os mundos. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, do planeta Terra, que existe um governador, que é Jesus, o Cristo, e que ele trabalha com uma pleiade de espíritos que, inclusive, trabalharam na própria formação do nosso orbe e continuam no desenvolvimento, incentivando, acompanhando tudo que acontece aqui na Terra. Isso é uma questão que não é de ficção científica para a gente ficar preocupado se é verdade ou não. Isso é uma questão que é fato. É fato. A não ser que a gente tenha uma visão materialista e acha que nós vivemos no mundo do acaso. Se existe organização aqui que nós discutimos, a sociedade não está o tempo todo discutindo a organização política, a postura dos órgãos públicos, não é? A condução dos políticos, dos governantes, etc. A gente não fica questionando, porque a gente vive nesse contexto. E quando se questiona é porque anseia por um melhoramento no processo. Então, se nós cobramos deles uma organização, inclusive entendendo que nós somos copartícipes dessa organização, porque quando a gente vai adquirindo uma certa maturidade, você vai verificando que o negócio não é só ficar cobrando lá, não. Você tem que agir conforme você espera que o outro haja. Não é assim que a gente aprende com Jesus? Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Então todos nós somos cidadãos. E todos nós temos responsabilidade. Então o indivíduo que começa a compreender, a ter maturidade espiritual, ele é capaz de sair daquela condição de falar assim, nossa, mas a rua está suja, olha lá a casca de banana no chão ali. Ou então fala assim, nossa, que indivíduo é aquele sem educação que jogou a casca de banana no chão. A gente começa a perceber essa responsabilidade que a vida vai nos conferindo e compreender que se você está vendo a casca de banana ali e o evangelho começa a funcionar na sua intimidade, daqui a pouco você está assim, alguém descuidadamente jogou a casca de banana ali. Já imaginou se passar um menino, uma senhora ou alguém e pisar naquela casca de banana, escorregar, pode cair, machucar? Não, eu não vou esperar o gari, o indivíduo da limpeza pública tirar não, eu vou ali e tiro. Captaram? Isso tudo, por quê? Porque nós estamos, de alguma sorte, nos intercambiando com faixas superiores. E esses níveis vibracionais superiores estão sendo suficientes para nos tocar e nós estamos começando a dar resposta. Deu aí? Quem quer falar? Participações? Alguém quer comentar, perguntar? Pode falar, gente. Dona Anísio, só quer falar? Não, fazer um comentário. Então, só um pouquinho. Só para falar para o pessoal em casa escutar.
Se a gente começar a pegar casca de banana, todos nós vamos virar gari, porque tá suja a cidade mesmo. Então todo mundo vai ter que participar do evangelho mesmo. A dona Nilza é ótima. Dona Nilza, e eu gostaria de falar com a senhora o seguinte. A ideia é que nós nos tornemos garis. Dentro da sua dinâmica de responsabilidade. Porque cada um está participando de um contexto de responsabilidades. Então, a dinâmica do trabalho com o Cristo é aquela de que nós temos que nos preparar sempre para atender o convite do Senhor. E o convite do Senhor visa o nosso crescimento. E nós iniciamos a reunião, observem bem o que é uma reunião espírita. Dona Nilza chegou agora, porque ela vem, atravessa a cidade e ela muito mais bônus horas do que a gente que só anda uns quarteirões aqui para chegar. Parabéns, Dona Nilza. Persevera até o fim. Mas ela não assistiu, por isso, o início da reunião. O que foi dito aqui no início da reunião, pós a prece? Que nós estamos aqui nos preparando para servir cada vez mais. Não foi? E ela chegou aqui e pegou a tônica do processo. Então, com o evangelho, nós estamos nos preparando então para ser gari, porque a cidade está imunda. Não tenha dúvida disso. Só que a senhora tem responsabilidade com o marido, com o amigo, com família, com o filho, com o trabalho profissional, com a escola, com a casa espírita. Então, está configurado um planejamento de vida que a senhora coparticipou da construção dele. Porque não tem nada por acaso. Nós começamos a falar sobre uma organização que nós questionamos. Questionamos porque nós sabemos intuitivamente que existe uma organização superior. E a organização daqui, nós estamos só tentando entender qual que é o projeto que vai chegar semana que vem. Pode ser até reforma na Constituição. Se vier do alto. Se não vier do alto, você luta, você tenta mudar a lei. Mas não morre por ela, não. Porque você pode estar querendo, porque você está entrevendo uma coisa boa, você está querendo achar que ela tem que acontecer aqui agora. E não é assim que funciona. Por isso que com o evangelho não tem rebeldia. Com o evangelho não tem... eu vou tomar bomba agora. Gente, vocês entram em prece. Aqui, ó, até chegou mais uma. Vocês entram em prece se eu for para o umbral daqui a 2 segundos? Aliás, não. Que eu dei uma. Vou para o umbral porque eu só saí, vim aqui, fiz a prece, estou fazendo a depois eu volto. Quem tem evangelho no coração não faz greve, não. Carlos Alberto, mas são os nossos direitos que nós estamos reivindicando. Vai que eu estou te vendo. E diga-se de passagem, quem faz greve está até ajudando o processo melhorar. Mas quem está estudando com mais profundidade, ele não para de trabalhar para fazer greve. Gente, vocês viram que eu fui para o umbral? Me ajuda a sair. Só para pensar. Só para pensar. Porque reivindicar, quando a lei te faculta, a lei divina, alguém te chama e fala assim, senta aí no gabinete comigo, você tem alguma sugestão? É diferente. Agora, quando eu paro para gritar, para brigar, para soltar bomba, e eu não estou falando greve, porque atualmente está tendo tantas poucas greves, né? Mas assim, nem para o ensino, né, Dora? Nem para. Mas eu estou falando de outra greve. Greve com o marido, greve com a esposa, greve com o vizinho, nem olho para ele mais. Né? E aí vai a rebeldia, a indiferença e a gente querendo usar de uma força que ela precisa de ser revista. Gente, tomara a Deus, que todo mundo discorde do que eu falei. Tomara a Deus. Mas eu os convido para pensar. Saí do umbral? Continuei? Continuei.
A graça, como dizia o Chico, louvado seja Deus. Agora, se tivesse dito assim, não, você está errado mesmo, como dizia o Chico, que Deus seja louvado. Fazer o quê? O microfone. Pois não, só um instante, por gentileza. Pode falar. Pode falar, amiga. Porque isso que você está falando, como você diz, é um crescimento espiritual. Você citou o exemplo da casca de banana, né? É a mesma coisa, e eu vou te confessar que eu já tive na minha vida a idade de julgar papel, estar dentro do ônibus e julgar papel. Só a senhora? Né, na rua, né? Hoje em dia, graças a Deus, já há um bom tempo, eu não tenho coragem de julgar um papelzinho de bala. Louvado que seja Deus. Né? Então, isso é maturidade, né? Como você disse, é a gente fazer da nossa parte. Né? E aí eu vou contar então a história, que mineiro não perde trem, né? Esse dia, dona Mita, eu ia lá para a cidade, deu uma brecha, aí eu fui de ônibus. Tomei o ônibus. Aí eu falei, beleza, muito tempo que eu não faço isso. Peguei um livro, que eu adorava andar de ônibus. Que era o tempo que eu tinha para ler livro espírita. Embora quando eu era novinho, eu tampava a capa. Para ninguém ver que era livro espírita. Ele vai falar que está mexendo com aquelas coisas. Aí eu tampava. Hoje, até mostra, né? Até mostra. Que bobagem, gente. Aí, peguei o livro e eu todo empolgado. Eu acho que era um dos livros do André Luiz. Aí sentei, um parágrafo começou a rodar tudo, labirintite. Eu falei, gente, o homem vai ficando velho na luta. Aí tinha 2 meninos sentados no banco da frente. E eles estavam numa festa, e chupando bala, chiclete, e cada um que acabava, e eles chegavam da janela e tá. E com a lixeira, eles estavam sentados atrás da cadeira do motorista, onde tem um vidro e uma lixeirinha na frente deles. Mas a alegria deles é acertar lá fora. No início eu estou assim, menino sem educação, que mundo de prova e expiação. De repente eu comecei a ficar com vergonha. Porque eles estavam no mundo deles. O paraíso deles era fazer aquilo. Não vou entrar no mérito se era criança, se não tinha maturidade. Era o mundo deles. Então eu não tenho direito de julgar porque eles estavam fazendo isso. Mas eu confesso que eu me envergonhei no momento e comecei a me sentir feliz depois. E quase falei para eles, agora joga do lado de lá. Porque eu comecei a ficar feliz por 2 motivos. Porque eles estavam felizes, né? E ao mesmo tempo porque eu fui percebendo que isso para mim já era uma conquista. Porque eu não concebo mais julgar um papelzinho no chão do meu carro. Deu aí? Então, isso depende de como a gente avalia o mundo superior e o mundo inferior. Por isso é que nós temos a oportunidade de ir no mundo superior de vez em quando. E esse mundo superior é o simbolismo da Galileia, sentar à beira do Tiberíades, do mar da Galileia com Jesus, e ouvi-lo, e beber daquela fonte inesgotável de amor, que vai estar falando de esperança, que vai estar falando de imortalidade, que vai estar falando das infinitas moradas na casa do Pai, porque é fato, e que nós somos candidatos a habitar essas moradas. Mas, ao mesmo tempo, ele nos diz que é necessário que a gente volte e opere dentro do contexto que nós estamos. Porque a questão é muito clara em dizer para nós que nós estamos, então, nos preparando para habitar nesses mundos mais tarde. É o final da questão 232. Ok? Então, deixa eu só uma pausa, que o nosso amigo Arnaldo Ramos, companheiro assíduo aí da sala, lá de Santa Rita de Sapucaí. Arnaldo, não esqueça de mandar um grande abraço para a Raquel, para nós, uma grande amiga lá do Movimento Espírita. Ele diz assim, em estudos de UFO e OVNIs, as notícias de visitas de extraterrestres é um fato. Pode comentar algo a respeito? Arnaldo, graças a Deus,
ao lado da minha esposa, já assistimos uma dança de naves. Uma noite estrelada, num sítio, há mais de 20 anos atrás. E foi uma das cenas mais lindas que nós assistimos. Se eu estivesse sozinho, eu podia até falar assim, será que foi vidência? Mas não foi, a gente assistiu 3 naves viajando no Zimbório. Enfim, que os extraterrestres visitam o nosso mundo, isso é mais do que fato. É claro, os estudos comprovam isso. Agora, é óbvio que também há fantasias, né? Há fanatismos, há aqueles que buscam nesses fatos pontos e começam a desenvolver teorias que muitas vezes extrapolam a razão, a lógica. Aí é uma outra circunstância. Então, em tudo na vida, nós estamos sendo convidados a refletir no que é bom, no que faz bem, né? E no que é produtivo. Então, Arnaldo, puxa, isso é uma das coisas mais belas que a gente pode refletir, inclusive pelo respeito desses seres extraterrestres, que de vez em quando dão notícia. Porque para eles adentrarem no nosso sistema, tem uma autorização que vem do alto. Se nada aqui na Terra, entre nós, está, como diz, entregue na mão dos homens, embora a gente julgue que sim, existe uma coordenação do alto. Porque se começar a fazer bobagem, starta lá um processo e a coisa toma um outro rumo. Até para que haja visita de naves de outros orbes no plano terreno, tem que ter autorização para o campo magnético abrir. Lembra do campo magnético lá do capitão James T. Kirk? Deu aí? Isso é para a gente pensar, porque senão vira bagunça. É a mesma coisa o médium, nós começar a ter muita informação de um mundo, como a gente disse aqui, de um mundo que a gente não tem parâmetro. Se a gente não tem tanto parâmetro por conta da nossa tecnologia, que nos dá condição de desenvolver determinadas naves, que vão desenvolver determinadas velocidades, etc, 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 se começar a chegar aqui, vamos dizer assim, equipamentos que a gente não tenha parâmetro, vai ser uma coisa extremamente contraproducente no processo da evolução. Fiz-me claro, gente? Então, Arnaldo, eu não sei se a gente te atendeu ou não, mas você é um companheiro estudioso e eu não tenho dúvida que fez essa pergunta para nos apertar, viu, Arnaldo? Depois eu pego você na esquina. Gente, algum comentário? Pois não. Por favor. Eu estou pensando, voltando à questão da casca de banana que você deu o exemplo. Ah, que bom. Aí eu fiquei pensando, como? Porque a gente está num mundo de muitas demandas, né? Igual no meu caso, sou professora. Aí eu estou numa sala de aula, e você lida lá com vários problemas, várias questões. E aí muitas vezes fala assim, ó, professor tem que ser só professor, não tem que se arvorar a ser psicólogo, a ser terapeuta, né? Vocês têm que ser só professor, senão se vocês enlouquecem. Então a minha pergunta é, como que diante de tantas demandas desse mundo, a gente não enlouquecer e passar a dar conta? E ir arvorando a fazer coisas que a gente, tipo assim, pegando as cascas de banana e ficar preocupado em fazer um tanto de coisa que de repente a gente não está preparado para fazer. Como não enlouquecer? Para não dizer que nós estamos loucos, é uma brincadeira, só trocadilho. Seria, em consequência da nossa parte, querer catar todas as cascas de bananas que nós encontrarmos pelo caminho. E esta foi... A colocação da dona Nilza foi muito inteligente. E nós até começamos a responder, desfocamos, viajamos lá pelo planeta Vulcano, e agora você nos faz voltar à casca de banana. Porque seria contraproducente nós pararmos a nossa evolução
para resolver o problema daquele que atirou a casca de banana por conta, por responsabilidade, por inconsequência dele mesmo. Por isso, dentro de uma sala de aula, para trabalhar o que você colocou, você como uma sacerdote de Jesus, porque não existe outro termo para classificar um educador. Sacerdote de Jesus. É este o médico. Embora existam muitos sacerdócios, mas eu tenho para mim que são dos mais importantes. Muito mais do que dos religiosos. Para a gente refletir. Você tem ali sob a sua tutela um número X de almas que estão assim, expectantes. Você tem uma responsabilidade que está para além da visão da pedagogia humana. Que você pode ser reprimida ou pode ser constrangida por aqueles que desconhecem as responsabilidades espirituais, que afirmam o que você colocou. Você não pode se arvorar em psicóloga, você não é terapeuta, você não é isso, você é professora, limite-se a passar o conteúdo pragmático. O conteúdo da aula. Meu Deus. Meu Deus. É óbvio que o sistema educacional nosso não permite que você se intercambie como deveria com os educandos. Porque, diga-se de passagem, o educador com o educando, quando tem uma relação de proximidade, quebra-se paradigmas, quebra-se distâncias, cria-se respeito, oportuniza admiração. Isso favorece fraternidade. Isso dá uma dinâmica que contribui para que o coração daquele que está na condição de receptáculo assimile muito mais o conteúdo que o professor está ali para passar do que aquele que se limita simplesmente a dar a lição que está no programa. Portanto, o sistema nosso não favorece tanto isso. Porque o nosso sistema é de uma educação massificada. O nosso sistema é um sistema de informação para formar exército. Se vocês forem estudar a história, nós vamos entender de onde que partiu todo esse contexto das nossas escolas da atualidade. Mas eu não quero entrar no mérito. Eu só quero dizer que num futuro breve, o sistema de educação da Terra vai ser revolucionado. E não tenham dúvida disso. Porque o que vale muito mais é essa interação. Porque essa interação do educador com o educando é que cria uma epopeia de incentivo para que o educando busque com as suas próprias pernas, se eu posso assim dizer, o que o professor não consegue passar. Porque, diga-se de passagem, o professor... Vou tomar bomba não, né, Dora? O professor, no fundo, ele dá as dicas. Ele ensina muito pouco. Ele orienta. Obrigado. Você usou a palavra-chave. O professor orienta. Porque quem aprende é o discípulo, é o educando. Nós estamos estudando doutrina espírita. Nós estamos tentando entender como é que funciona o mecanismo universal. Agora, os espíritos não vão ensinar para você como que você deve sentir diante dos desafios da vida. Espírito nenhum faz isso. Olha aqui, eu estou com dificuldade lá com o meu filho. O que eu faço? E a gente procura o guia. Aí o guia fala assim, o guia que é guia, né? Porque tem uns que, meu Deus, não guia nada.
Ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Esse que procurou o guia está a pé de guia. Porque o guia, por excelência, ele vai te dizer nas vibrações sacrossantas que costumam penetrar território adentro do coração e ter uma força muito maior do que ele da cartilha. Oh, minha filha, tenha paciência. Uma vez eu escutei uma companheira receber um receituário mediúnico, uma orientação, uma poesia, um negócio assim. Eu fiquei encantado quando eu li. Aí ela me entregou e falou assim, não me resolveu em nada. Porque o Espírito falou e não falou. Eu falei assim, mas o que você queria? Eu só queria saber se eu devia separar dele. Eu falei assim, Jesus, meu Deus. E o poeta do além deu uma volta, se ele foi lá em Krypton, agora é Superman. Ele foi lá nas esferas e tal, para dizer sobre o amor, sobre o carinho, sobre a fraternidade, tarará, tentando auxiliar para que o indivíduo desse abrisse uma possibilidade mental de refletir em outras bases e de sentir de uma forma diferente. Porque tomar a decisão é de competência de quem está em dúvida. Captou, meu irmão? Ninguém vai te dar a receita pronta. Doutrina espírita trabalha em informação. Mas o que garante a evolução dos indivíduos não é a informação. O que garante é o sentimento. Sentimento é que o sentimento do espírito que vai estar dizendo qual que é a posição que ele ocupa. Não é o que você sabe, é o que você é. E você é o que você sente. Deu aí? Concorda ou sem corda? Hein? Com muita corda? Mas não pode dar muita corda não, porque senão trava o carrilhão. Você pode saber o que é carrilhão, não sabe? Você sabe, Dino? Carrilhão. Ah, mas não é mesmo não, é. Carrilhão é aqueles relógios antigos, de corda, pêndulo, aquele silco. Nossa, tinha umas marcas boas, né? Você não pode dar muita corda nele não, que você arrebenta a corda. Isso é só a época, viu, braço? Não é não? Pronto. Ele não vai discutir. Não pode dar muita corda. Deu aí? Porque se você apertar demais a corda, ela arrebenta, né? E rebenta sempre para o lado mais fraco, né? Eu falei isso ontem lá no estudo. Gente, então, essa questão 233, ela é muito importante para nós. Porque quando vem falar assim, os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Resposta, frequentemente. A fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Você na sala de aula, vou pegar o gancho da Raquel. Você na sala de aula, teoricamente você está indo no mundo inferior. Teoricamente. Porque você já sabe. E quem está lá na sala de aula não sabe. Deu aí? É como se você estivesse indo no mundo inferior. Entendam superior e inferior, não no sentido fechado, que você é um espírito superior a eles, não é isso. Você tem mais experiência diante daqueles que precisam de adquirir essa experiência. E que vão adquirir a experiência a partir de um conteúdo que vai ser oferecido dentro da sala. E que eles vão viver depois. Até para se tornarem os novos sacerdotes do mundo futuro. Que até a gente espera que eles sejam até melhor remunerados. Vou fazer uma brincadeira aqui. Porque eu falei da greve há pouco tempo, eu não sei se já tem algum professor insatisfeito aqui, né? Enfim. Porque, como dizia o Chico Anísio, o salário é, né, do professor, do médico, né? E aí você começa a discutir uma série de questões sociais, né?
que caracterizam um mundo nosso ainda atrasado. Um mundo nosso atrasado. E aqui no Brasil isso fica muito configurado, embora o Brasil está crescendo muito no patamar, né, planetário, porque existem outros países que estão em situações infinitamente piores do que a nossa. Como nós estamos, em nível econômico de organização, numa condição inferior a outros países, não é verdade? E que vivem outros tipos de problema. Né? Que vivem outros tipos de problema. Enfim, nós estamos numa escola que é a Terra, matriculados em muitas lições. E cada momento do nosso crescimento espiritual, a providência divina nos leva para aquela classe de lá, para a classe de cá. A gente que acompanha os meninos, né, na escola, aí vira o ano, aí os meninos ficam na expectativa. Eles vão ficar com qual professora? Quem vai ser os companheiros dele? Eu estou vivendo isso, tem tudo, porque a gente fala o que a gente está vivendo. Aí fica aquela expectativa, aí muitas vezes fica frustrado. Ô papai, eu queria estar lá na sala de fulano. Ah, mas você já esteve na sala com ela ano passado, agora está na hora de fazer outros amigos, viver novas experiências, né? Com um novo professor. Aí o primeiro dia de aula, os meninos vão todos ansiosos para descobrir como é que é a nova professora. Né? O novo professor, em Brás. Aí chega em casa, primeira coisa, não gostei, é bravo, é exigente, é flapeta, tem umas coisas assim. Aí é mó barato, né, gente? Isso tudo é mais ou menos o que acontece com a nossa encarnação. Nós estamos diante sempre de novos desafios, como agora vivendo, por exemplo, no Brasil. Né? Configurado a nossa vida com tantas dificuldades nessa área, com facilidades em outras. Né? Porque há um equilíbrio. O mundo espiritual envia para nós o que é o melhor para nós neste momento, que recebemos o presente. Não é? Aqui na Terra você recebe, você vai dar um presente e você fica assim, mas será que ela vai gostar? Será que ele vai ser útil? Não vai? Não é um desafio? Não é? Então, é como se nós, quando vamos abraçar um compromisso, a gente tem as mesmas dúvidas, no sentido de, será que isso vai dar certo? Será que isso vai ser bom? Será que vai ser produtivo? Né? E quando nós estamos aqui, mergulhados na terra, na carne, aí tudo que nós planejamos anteriormente, o véu do esquecimento, né? Esconde lá na gavetinha e a gente vai começar a descobrir a cada passo qual será o desafio. E são muitos, né? Então, aqui, ó, até agora eu não falei da casca de banana, né? Porque a casca de banana, se você tiver uma brecha e o seu coração pedir, abaixa, pega a casca de banana. Porque muitas vezes a gente fala assim, isso não é tarefa minha. Aí você passa pela casca de banana e costuma depois, ou atrás de você, vir alguém do seu coração, que será aquele que vai pisar na casca, que a indiferença não permitiu que tu abaixasse, pegasse e lançasse a lixeira. Deu? Por quê? Olha para vocês verem como é que estudar evangelho é complicado. Porque nós vivemos num mundo de associação e repercussão. Nós estamos dentro de um contexto. Nós fazemos parte de um grupo que nós desconhecemos o tamanho dele. Vocês já perceberam quando alguém desencarna? O vazio que fica. Não é assim? Aí tem que esperar um certo tempo para aquele espaço venha a ser preenchido de alguma forma. Não é a gente esquecer. É o espaço ser preenchido. Não por outra pessoa, porque jamais alguém substitui outro alguém. Não é verdade? Não existe isso. Porque cada um de nós temos
uma impressão digital. Cada um de nós somos uma individualidade. E diga-se de passagem, impressão digital tem muito a ver com irradiação de sentimento. Nós podemos até fazer um estudo, deixar registrada nossa impressão digital, ter a informação de quando o indivíduo vai reencarnar e comparar as duas impressões digital. É para a gente estudar aí para o futuro, os cientistas espíritas aí. Mas eu quero dizer o seguinte, somos individualidades. Quando saímos de um contexto, não é? Fica ali um espaço. E que nós sentimos isso e muitas vezes é difícil até entender a necessidade da retirada do indivíduo do contexto. Mas aquele que sai desse processo, ele estará saindo porque viverá uma nova oportunidade. Aqueles que ficaram vão viver uma outra circunstância. Tudo isso para dizer para nós da importância de se valorizar as oportunidades. E que um coração que passa pela nossa vida, ele tem uma importância fabulosa. E que nós devemos aproveitar o máximo que pudermos nas vibrações do Evangelho, fazendo amigos. Porque é muito ruim quando o indivíduo foi e a gente fica assim, meu Deus, e eu pisei na bola. Deu aí? E eu pisei na bola e não dá mais para consertar. Hein, Gino? Não fica uma marquinha na intimidade do coração da gente? De tipo assim, puxa vida, mas para que eu fiz aquilo? E costumamos ter feito sabendo que não deveria. O que faz a chaga ser mais, vamos dizer assim, mais dolorosa. Porque muitas vezes você faz sem, vamos dizer assim, sem ter antes, sem mensurar, sem ponderar. E muitas vezes a vida vai te mostrar o que você fez, a repercussão, posteriormente. O dano é menor. Por que o dano é menor? Porque você não sabia. E quem não sabe, o que ele faz, fica como lei. Fica registrado para ele mesmo. Vira parâmetro para que ele, quando tiver uma oportunidade parecida, vai despertar um fulcro, um reflexo na intimidade dele, uma onda mental que o coração dele vai sentir e ele vai falar assim, espera aí, eu não posso fazer de novo. Mas isso é porque já está ele num segundo processo da repetição. Relembrar o que fez, a partir da circunstância que apresentou. Agora, se recalcitrar, aí dói mais. Porque aí brota na intimidade do indivíduo aquela questão. Eu sabia, eu fui avisado, alguma coisa me disse e eu fiz. Aí dói muito. Porque como diz Paulo, quando eu não sei, o que eu faço se torna lei. Quando eu descubro a lei, porque a consciência desperta, aí o pecado habita. É o conflito. Não sei se deu lá, gente. Deu aí? Então, para a gente pensar nos desafios que nos visitam e prestar atenção nos sinais que a vida nos oferece. Então, aproveite o momento. E como diz o poeta, como se ele fosse o último, o único. Aproveita. Então, se você está vendo a casca de banana, o seu coração pediu para baixar, abaixe, se curve e pegue. Sabe por quê, dona Eustáquia? Porque muitas vezes você está dizendo para o indivíduo, você está tentando,
Você está fazendo o possível. Ele não está disposto a ver, não. Mas quando você abaixa para pegar a casca de banana para ele, alguma coisa vai ficar gravada no coração dele. Pode até ele não entender agora, no ato que você abaixou para pegar a casca de banana. Mas não tenha dúvida que um dia, quando ele olhar, quando ele lembrar, ele vai olhar com respeito, que já é um primeiro passo. Para um segundo passo, ele olhar com gratidão, que é um dos sentimentos mais nobres que uma alma pode adquirir. Gratidão. No nosso mundo, aonde o amor, não é? Os sentimentos vão se esfriando, as individualidades vão cada vez mais ganhando espaço, esse mundo de individualidades, separatividade, falta de contato, ausência de fraternidade. Costuma, gente, nosso coração ser guindado a voltar no tempo e relembrarmos as bênçãos recebidas. E bem-aventurado quem faz isso. Né? Quem faz isso. Porque indiferença, frieza, ausência de fraternidade, traz para nós muita aridez de sentimentos. Então, gente, nós gostaríamos de, nessa última etapa da reunião, trazermos para vocês um texto de Emmanuel, para que a gente possa fazer as considerações do Evangelho, agora no encaminhamento conclusivo da reunião. O texto é intitulado Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, na narrativa de João, no capítulo 3, no versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo. Vai para você ver, gente. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras. Ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Do passado, nós temos que guardar o que é bom. Entendam bem, não é o que foi bom. Guardar o que é bom do passado. Porque o que foi bom, ele se perpetua. E nós estamos falando do que é bom no seu sentido profundo. Não do que foi falacioso, do que foi mentiroso, do que foi enganoso. Porque, diga-se de passagem, se hoje nós nos recordamos do que foi bom, e a gente vibra com isto, significa que aquelas vibrações, aquela experiência, elas ainda são importantes. Deu aí? Agora, o que for detrito, alguma coisa aí? O que for detrito, o que foi mal, o que foi destrutivo, fica para trás. Diga-se de passagem,
Muitas vezes no nosso dia a dia a gente tem uma tendência a ficar relembrando coisa que não foi boa, não é isso? Vocês já foram em algum velório, já que nós falamos de desencarnação, que de repente o indivíduo não foi tão feliz assim, e fica lá todo mundo, ou algumas pessoas, relembrando os feitos negativos do indivíduo? Isso atrai tantas coisas ruins. Inclusive, para ele costuma ser um grande martírio. Porque pode ser que ele esteja numa condição de estar recebendo tudo isso. Então, quando nós avocamos o passado indevido, nós não estamos avocando apenas o fato. Você atrai vibrações. Você invoca espíritos. Deu aí? Você traz para junto de você mesmo todo um contexto desnecessário. Por isso que nas histórias do Evangelho apócrifo, né, o pessoal fala que está no Evangelho, mas está no Evangelho não. O pessoal conta uma história que Jesus vinha passando com os discípulos e de repente tinha um cachorro em putrefação, estado avançado de putrefação. Aí eles disseram assim: nossa, mas como fede. Aí Jesus diz assim: pois é, mas observem a arcária dentária dele, que coisa linda. No meio do escombro, no meio das dificuldades, os discípulos ficaram enaltecendo o que não vale, o que já está morto. E Jesus diz para ele: mas observe os dentes lindos desse animal. Se os dentes que representam, até por exemplo num cão, um poder de uma força concentrada de alta expressão, porque o cão, quando, por exemplo, ele dá uma bocanhada, ele concentra tanta força ali que costuma ser uma das maiores armas do animal. Aglutina tudo ali. E ali ele aglutinou todas as suas forças para desenvolver o seu mandato, o seu processo de evolução. E ali ele se alimentou. Ou seja, ele se alimentou de tudo que ele buscou. E foi o que manteve-o naquela condição elevada. Ou seja, naquela condição de estar sendo admirado mesmo morto. E a gente observa, né? Os feitos do bem, os investimentos que o indivíduo mergulha nele e que, quando bem-sucedidos, na ordem da elevação, da justiça, da bondade, da caridade, deixam marcas profundas para quem vai avaliar depois. Não é verdade? Então nós devemos sempre procurar o que é bom, o que é belo, o que é nobre, o que é divino. Pois não, pode falar. Não. Isso vai estar diretamente proporcional à evolução do espírito. Né? Ou seja, imaginemos a vida nossa aqui, os nossos desafios. Quando o indivíduo vai desencarnar, dependendo do processo, porque não existe duas desencarnações iguais. Cada uma tem o seu histórico, tem suas peculiaridades, particularidades. E que vai estar diretamente ligada à vida do indivíduo. Então imagine você, com a tônica, com as preocupações que você empreende, com as obrigações, enfim, com todo o contexto da vida. Quando você desencarna, a desencarnação não significa que você vai deixar todo aquele contexto de vida para trás.
a sua vida, a tônica da sua vida é a sua realidade quando você desencarna. Então, se você era mãe, você desencarna, chega no mundo espiritual se sentindo mãe do mesmo jeito. Cadê os meus filhos? Vai procurar os filhos, vai procurar o marido, vai buscar a continuidade daquele processo que está sendo, vamos dizer assim, para quem está ficando aqui, terminado. Ok? Para o espírito, existe um processo de adaptação, um convite que ele vai receber para viver um novo estágio. Então, se, por exemplo, ele é muito vinculado à terra, às questões materiais, muito apegado a pessoas, muito voltado para uma vida egóica, uma vida que pensa só em si, ele vai ter muita dificuldade de chegar lá e alguém falar assim, olha, agora você está no novo estágio. Não, que novo estágio? Eu quero é aquilo que eu deixei para trás. Isso é muito comum. Então, como que ele vai ter acesso, por exemplo, a vidas pregressas? A vida pregressa que para ele importa é essa aqui. E a maioria dos desencarnados não tem maturidade para lidar com a desencarnação. No seu sentido amplo, se eu posso assim dizer. Inclusive aqueles que até conhecem, que até estudam. Porque na hora da desencarnação, muitos valores vão emergir de um processo. Ok? Então, assim, trabalhando num nível assim mais light, se eu posso assim dizer, mas uma busca de uma elevação de vibrações, enfim. Quando a gente fala assim que nós precisamos de treinar para desencarnar, isso é um fato. Um fato muito tranquilo. Mas muitas vezes a informação espírita é uma informação que para nós não tem muita função. Acaba não tendo muita dinâmica, não tem muita operacionalidade. E esse é um grande erro. Mas tudo vai bater de acordo com a maturidade do indivíduo. O que adianta eu ficar sabendo de tantas coisas se isso não é motivo para que eu possa começar a treinar essa abertura? Ou abrir mão? Querem um exemplo? Nós fazemos uma reunião aqui, falamos da comunicação dos espíritos, da vida espiritual. Aí quando eu chegar lá do lado de fora, a vida vai começar a gritar. O grito da vida. É um termo assim, muito utilizado por alguns amigos. O grito da vida. Aí quando a vida vai gritar lá fora, eu vou gritar com ela também. Quer dizer, o que foi aquela reunião? O que está sendo todo esse movimento de ficar pensando na imortalidade? De estudar essa questão dos espíritos e estar se relacionando conosco. Que vale isso? Então isso vai definir para nós um profundo estágio de imaturidade, de infantilidade. Que é óbvio que cada um aqui está ocupando uma posição. Cada um aqui tem um histórico, tem uma bagagem espiritual. Por isso que não existe exigência. Os espíritos não exigem nada de ninguém. É a própria vida que vai te dizer. Puxa vida, mas tem alguma coisa errada. Por que eu vim à casa espírita? Eu falei isso outro dia. Por que eu vim à casa espírita? Foi quarta-feira, você estava aí? Por que eu vim à casa espírita? No fundo, porque eu estou incomodado com alguma coisa. Se foi isto, que bom que você veio na casa espírita. Ah, Casa Aberta, eu vim porque aqui eu sou feliz. Bom, mas lá fora você não é? Não, é aqui que eu sou feliz. Tem alguma coisa errada. Por quê? Se você é feliz aqui e não é feliz lá, porque aqui eu encontro amigos, lá eu não tenho amigos. Tudo bem, eu até vou entender. Mas essa felicidade que você está encontrando junto com esses amigos aqui, ela precisa de ser operacionalizada lá, aonde você não se sente entre amigos, aonde você não se sente acolhida, compreendida, e etc, etc, etc.
Não é o que nós estamos estudando, não tem a ver com o que nós estudamos na questão 233, que os espíritos superiores visitam mundos inferiores. Se lá você não se sente feliz, lá para você está sendo um mundo de treva. Não é isso? Agora, treva vai continuar na treva? A luz, ela irradia na treva. Lá não é treva. Se você for lá perguntar, lá naquele ambiente, como é que está aí? Ah, bom demais, mas ela é falsa. Aí você pergunta para o outro, como é que está aí? Nossa, está tudo muito bom. Aí você pergunta para ele, e como é que está? Lá, nossa senhora, o ambiente pesado. Lá o povo não percebe que o ambiente é pesado, entendeu? Lá o pessoal não percebe que o ambiente é pesado. Por quê? Porque o ambiente não é pesado. Fica só perto, mas você precisa de ver o que acontece lá. Mas vai lá. Chega lá assim, como um espírito levitando. Como é que é? Dá para levitar? Dá. Só treinar. A gente ensina. Chega lá de noite. Vai em espírito. Faz uma prece primeiro. Viu? Senão você pode ser expulso de lá pelos espíritos que estão lá. Faz uma prece, entra numa boa, pede licença. Aí não, entra com o peito aberto. E Jesus fala no capítulo 10 de Mateus, quando entrardes numa casa, saudai-a, dizendo que a paz seja convosco. Se não receberem a paz, torne a paz para dentro de si mesmo. Sair da casa, pegar a sandália, sacudir o pó e ir embora. O que Jesus está falando? Por que Jesus disse isso? Porque quando você entra, se não encontrar ressonância e você está entrando no nome do bem, você está entrando no diapasão da paz, e você não for bem recebido, você não pode sair dali levando detrito, casca de banana junto com você. Você tem que sacudir o pó, e é da sandália, não é da cabeça nem do coração, é da sandália. Por que é da sandália, Laura? O pé não é a base. A sandália é o que reveste essa base. É na base que nós temos que cuidar. A casa, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A casa tem que ser construída sobre a rocha, não é sobre a areia. Rocha é definindo o seguinte, que você tem que assentar os seus ideais em bases firmes, consolidadas. Então, quando você está marchando, você está caminhando por uma senda, você tem que estar convicto do terreno que tu está pisando. E não se conspurcar. E não permitir que os detritos do caminho dificulte, desvie. Que você tem que caminhar. E até diga-se de passagem, caminhar com pés descalços é para almas sublimes. Que aí fere, mas elas estão bem. Agora, para nós precisamos de calçar sandálias, nos preparar, porque nós ainda estamos vivendo algumas dificuldades de ordem moral, emocional e etc. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Ou seja, quando nós não fizermos o que nos compete, é como se a gente estivesse pegando a responsabilidade e julgando nas mãos daqueles que nos tutelam. A responsabilidade é nossa. E costuma muitas vezes, eles até agirem para tentar minimizar o estrago. Mas o correto não seria esse. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Observemos a vida.
cada hora que surge, pode ser portadora de reajustamento. Outro dia um companheiro disse assim, que muitas vezes é difícil estudar o Evangelho, porque tem hora que as dificuldades nos pegam assim meio desprevenido. Aí ele perguntou, e aí, o que fazer? Eu disse, meu amigo, você não tem que entrar na vida com arma em punho. Você não tem que entrar num ambiente com ideias preconcebidas. Nós precisamos de planejar? Precisamos. Organizar? Necessitamos. Mas no mundo em que nós estamos vivendo de transição, nós temos que aprender a eleger uma palavra chamada prioridade. Você levanta de manhã, faz seu desjejum lá, o asseio matinal e asseio. Isso é antigo. É porque os espíritos de vez em quando chegam aqui, eles têm um vocabulário assim da década de 40 e eu fico apertado. Né? Faz a higienização, aquela coisa toda, né? Aí eu faço, hoje eu vou fazer isso. Planejamento de um dia inteiro. E vou ser rígido. Na hora que você está saindo de casa para o trabalho, o telefone toca. Pim! É para você. Fala que eu não estou. O telefone é para você. Bom, é óbvio que você está elegendo prioridades. Você tem uma reunião com o presidente da empresa daqui a meia hora. Pode ser que, se você não for, o negócio pega para o seu lado, não é? Aí você tem que priorizar algumas coisas. Olha, diga para essa pessoa que eu estou saindo e que quando eu chegar no escritório eu ligo para ela. Porque mentir você já perdeu a autoridade. Agora, costuma um telefonema desse ser a providência divina que utilizou um indivíduo para te telefonar, porque por conta de 5, 10 minutos, o panorama do que você planejou tomar outro rumo. E esse outro rumo é o rumo necessário para o seu crescimento daquele dia. Entendeu? E pode ser que esse outro rumo só te colocou em fria. Então, muitas vezes, você não pode fechar o circuito. Não, eu planejei, agora eu vou até a morte. Cuidado. E principalmente quando é um coração que está batendo na sua porta. Atende. Porque pode ser a última vez que ele está te telefonando. Eu escutei isso de uma companheira certa feita. Que ela deixou de encontrar com o filho de manhã porque não pôde, porque priorizou outras coisas. E de tarde o filho foi assassinado. Essa mãe vai esquecer isso, sabe quando? No tempo que a providência divina eleger a misericórdia para pulverizar isso. Bateu na sua porta, preste atenção. Pode até ser do seu coração falar assim, não, fica para depois. Não, depois eu te atendo. Outro dia o telefone tocou de madrugada. Atendemos. Graças a Deus ninguém acordou. Só eu que vi. Entendi. Eu falei assim, será que eu atendo? Pode ser engano, né? Mas tocou 4 vezes. 4 vezes não, aí insistiu. Aí eu fui lá. Graças a Deus você atendeu. Eu estou a ponto de fazer isso. Ficamos 3 minutos no telefone com a pessoa. O suficiente para que essa conversa fosse transferida para o dia seguinte. Num outro momento, com amparo, com eficiência.
Agora, será que se não tivéssemos atendido, essa conversa redundaria no dia seguinte? Não sei. Então o anjo da providência trouxe o assunto, cuida. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Então, parece que foi combinado, né, Gino? Eu não li essa lição antes. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos da fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora, em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Querem que repete? Mais vale auxiliar ainda hoje, ainda, viu gente? Olha como que Emmanuel escreve. Mais vale auxiliar ainda hoje. Por que ainda hoje? Porque pode ser que você até elegeu prioridades. Mas é ainda hoje. Que ser auxiliado amanhã. Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. Porque ele sabe que quem está recebendo misericórdia está numa situação difícil. Agora, quem opera com misericórdia está numa situação privilegiada. Você tem força. Você tem recurso. Você tem entendimento. Você tem saúde. Você tem experiência. Você é bondoso. Agora não é batendo, não é acusando, não é cobrando, não é exigindo que você estará em sintonia com Jesus. Porque Jesus não bateu, Ele não abandonou, Ele não traiu, Ele não virou as costas para ninguém. Pelo contrário, Pedro o negou. Judas o traiu. João teve que ir e partir. Tomé quis prova. Pilatos lavou as mãos. Caifás, Anás, os fariseus mandaram torturá-lo. Nós
gritamos por Barrabás. E ele, silenciosamente, nos perdoou. E disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Portanto, ele nos amou. Morto, desce à mansão dos mortos para abraçar Judas, que o traíra. No terceiro dia, volta para aquelas mulheres frágeis, mas que eram esperançosas da volta dele. Depois retorna para o colégio dos apóstolos, esquecendo tudo que foi feito por eles. Eles, temerosos, trancados na casa de Simão Pedro, ele volta, se materializa no meio deles, dá um sorriso e diz: a paz seja convosco. Que a paz se faça nos domínios do nosso coração. Tenham todos um excelente final de semana. Entre família, entre amigos, refletindo, trabalhando, para que na próxima semana possamos dar continuidade nesse curso maravilhoso chamado vida. Estudando, refletindo, operando, amando sempre. Em conexão com as vibrações sagradas da alegria. Porque o Evangelho é um projeto só de alegria. Que Deus, então, se faça. E assim nós vamos encerrar, convidando a todos a relembrarmos da oração que o excelso amigo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre. Perdoa as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Não nos deixes cairmos sobre o guante das influências perniciosas. Senhor, livra-nos do mal, do egoísmo, do orgulho. Ajuda-nos, Senhor, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Divino amigo Jesus, excelso e compassivo benfeitor,
ser conosco ainda mais um tanto, para que possamos estar contigo para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.